Camaradas, amigos do Partido Ecologistas Verdes, da Intervenção Democrática, aos muitos independentes aqui presentes, senhores jornalistas. Este primeiro ato público da CDU assume um valor próprio e um acrescido significado. Valor próprio porque ele encerra da afirmação da CDU como uma grande força política nacional nas autarquias, com um projeto singular, um percurso de trabalho e um património de obra realizada indissociavelmente ligada à construção do poder local, e essa corrente de transformação, de progresso, de desenvolvimento, da elevação das condições de vida que o poder local democrático deu corpo no Portugal de Abril. Significado acrescido porque perante o rastro do retrocesso, do declínio, do empobrecimento que o país enfrenta, a CDU surge aos olhos dos trabalhadores e do povo português como uma força necessária e indispensável à defesa dos seus direitos, à construção de uma política alternativa, à afirmação de um Portugal desenvolvido e soberano. Significado acrescido porque também, perante a ofensiva contra o poder local, nunca, como no tempo presente, a sua defesa esteve tão ligada à luta mais geral contra a política de direita, o pacto de agressão, em que esta política se suporta, e à concretização de uma política alternativa, patriótica e de esquerda. A contribuição decisiva que o poder local deu para a transformação das condições de vida e para uma resposta às mais elementares necessidades e aspirações populares, antes negadas em quase 5 décadas de obscurantismo e atraso, contrapõe-se, de novo, uma ofensiva dirigida para limitar ou mesmo anular a capacidade de realização do poder local e impedir a concretização de políticas públicas. Ao programa de regressão social e de retrocesso democrático em que a política de direita dá corpo, a CDU emerge como a força de Abril, a força desse poder local, expressão viva do progresso, da participação popular, de uma democracia plena que, por todo esse país, milhares de eleitos da CDU, ao longo de décadas, vêm afirmando e foram erguendo. A ofensiva contra o poder local é parte integrante do processo de exploração, de empobrecimento, liquidação de serviços públicos e funções sociais que as troicas, as de cá e as de lá, querem impor ao povo e ao país. Exploração e empobrecimento nas políticas nacionais de roubo dos salários, no assalto aos rendimentos dos trabalhadores e reformados, da liquidação do tecido económico, da ruína de milhares de pequenas e médias empresas, mas também os mesmos objetivos de empobrecimento na sua repercussão no plano local, com a insuportável asfixia financeira das autarquias, com os cortes no investimento público, com restrições à política de pessoal e à valorização dos trabalhadores das autarquias. Limitações democráticas impostas no acesso a direitos essenciais, nas tentativas de restrição à contratação coletiva ou ao direito à greve. Mas também menos democracia, bem presentes na amputação da autonomia do poder local, na liquidação de mais de 1000 freguesias, com a redução de mais de 20.000 eleitos, ferindo não apenas a expressão participativa, mas também a própria democracia representativa com que tanto enchem a boca. Saque fiscal presente no aumento do IVA, as sobretaxas do IRS e a redução de escalões com a diminuição das deduções à coleta. Mas também o mesmo assalto fiscal pela procura da imposição de um modelo tarifário para a água e saneamento, que constituirá um verdadeiro assalto aos rendimentos pela imposição de um regime de finanças pensado para arrastar as autarquias para um financiamento baseado na fiscalidade local, por via de um chamado PAEL, que, a pretexto de emprestar o que foi roubado aos municípios, transporta o objetivo de invadir a autonomia e impor mais taxas, preços e tarifas. Redução de políticas públicas tão dramaticamente sentidas por milhões de portugueses, pela restrição do acesso aos cuidados de saúde, pelas limitações ao acesso a uma educação gratuita e de qualidade, pela negação do direito a um serviço público de transportes eficiente e a preços acessíveis. Mas também, no plano local, o mesmo ataque às políticas públicas com o espartilho imposto às autarquias por absurdas restrições orçamentais, pela imposição da lei dos compromissos, pela estratégia de favorecimento das privatizações, a começar na transformação do direito à água em fonte de negócio. Defender e afirmar o poder local
é sinónimo da luta pela rejeição do pacto de agressão, de ruptura com a política direita, da derrota dos projetos que já se insinuam para, mudando rostos, manter a mesma política, mesmo para lá da ingerência externa. Não há nada que o possa desmentir. Da redução significativa de autarquias à lei das finanças locais, da lei dos compromissos, à destruição do emprego público, da privatização da água, do roubo de direitos à saúde e à educação. Está lá tudo. O Pacto de Agressão é que não é um documento genérico. Isto está lá tudo no tal Pacto de Agressão que o PS negociou e que, com o PSD e CDS, subscreveu com o FMI e a União Europeia. Camaradas, amigos, senhores jornalistas, por mais inventados sucessos que o Governo apregou, a verdade nua e crua é que a realidade revela. Um país enredado numa recessão sem precedentes, em que cada mês são triturados milhares de postos de trabalho, em que outros milhares se juntam todos os meses aos mais de 1.400.000 desempregados, em que a pobreza extrema alastra a milhares de famílias. Um governo que ignora a desesperança de milhões de portugueses e a profunda indignação manifestada e se pavoneia com os elogios dos que sugam os recursos e a riqueza nacional, é um governo politicamente acabado. Um governo que exulta porque uma agência de notação acha agora que a melhor forma de assegurar a especulação é mudar de critério quanto à avaliação do risco da dívida, ignorando o drama dos que perdem emprego, a casa, o salário. Um governo que já é do passado e que é preciso enterrar. Demitir o governo, devolver a palavra ao povo, dar força a uma verdadeira política, um governo patriótico e de esquerda, eis que todos os democratas e patriotas têm de tomar nas mãos. No momento em que as profundas inquietações e preocupações dos trabalhadores e do povo estão nas privações, na pobreza, nas incertezas que a política do atual governo conduz, é preciso denunciar aqueles que, como o PS, se apressam a brandir demagogicamente a ideia de fazer das eleições locais a primeira volta das legislativas, ao mesmo tempo que, por cálculo político, se prefira deixar o governo PSD-CDS prosseguir a sua obra de destruição da vida de milhões de portugueses, mantendo vivo o atual governo com o pretexto de que o país precisa de estabilidade. Um exercício de calculismo perante as dificuldades e o desespero de milhões de portugueses pensando apenas em poder vir, em outubro, a cobrar eleitoralmente em vez de se opor e lutar pela demissão do governo. Para o PS, o quanto pior pode ser melhor para os seus objetivos. Mas para os trabalhadores, para as populações, quanto pior, pior será para as suas vidas. Quem, assim como o PS, prefere, por mero cálculo político, ver o país ser arrastado para o definhamento económico, ver os trabalhadores lançados para o desemprego, ver o povo privado de direitos essenciais, ver Portugal submetido à dominação de potências estrangeiras, não merece nem a confiança, nem os votos de todos quanto aspiram a um outro rumo e a um outro caminho. Temos muita luta por fazer, muito caminho por percorrer, muitas batalhas para travar até outubro. Mas isso não retira importância a estas eleições. Não leva a que se subestime a sua preparação, nem que elas podem representar no plano nacional e local. Pelo contrário, em outubro próximo, o reforço da CDU, das suas posições, da sua votação, do número dos seus eleitos, assume uma enorme importância e significado. Mais CDU significará mais capacidade de resolução dos problemas locais, uma mais sólida garantia do trabalho, da honestidade, da competência que lhes são reconhecidos. Mais CDU significará o reforço da presença que assegura a defesa da representação dos interesses populares, uma força com que os trabalhadores e a população podem contar na defesa dos serviços públicos, do acesso à saúde e à educação. Mas CDU significará mais força aos que não aceitam o rumo de desastre nacional que a política direita do PSD, CDS e PS têm conduzido o país, que lutam por uma alternativa, uma política alternativa patriótica e de esquerda que abra caminho a uma vida digna e a um futuro com segurança. Umas eleições que, sendo parte inseparável da luta mais geral por um Portugal de progresso, de justiça social e soberano, contará com a CDU, com a sua inabalável confiança e determinação. E poderia dizer, camaradas, olhando aqui para o nosso lema, confiança na CDU, nesta força que também é esperança no futuro.